A maior prova de fé que um cristão pode ter nesses dias não é fazer reivindicações para que a sua igreja abra, igual eu tenho visto muitos pastores aí na internet. A maior prova de fé que nós podemos ter é reconhecer que o Senhor é onipresente e cultuar a Ele de onde nós estivermos. Nessa semana, muitas igrejas estão impedidas de abrirem as suas portas. Eu fechei as portas há 1 ano atrás. Eu optei por isso. Primeiro porque a gente não tinha uma grande igreja física, eram poucos irmãos que estavam ali frequentando os nossos cultos assiduamente, aproximadamente umas 20 e poucas pessoas, e elas vinham de longe, algumas vinham de outras cidades. Então, quando chegou a pandemia, eu conversei com a minha esposa, a mulher sábia, né, edifica o lar. Eu olhei nos olhos dela, conversei, colhi a opinião dela, dos meus filhos, e nós achamos por bem transmitirmos o nosso culto de forma online, para não colocar em risco a vida de ninguém, para fazer a nossa parte no meio dessa pandemia. Eu não deixei de atender quem me procurou por causa de alguma situação específica. Eu não consigo atender todos. Às vezes as pessoas querem assim uma exclusividade, e quando a gente tem milhões de seguidores, irmãos, é impossível você dar atenção a todo mundo. Então eu peço que, se em algum momento você tentou contato comigo e não teve uma resposta imediata, ou mesmo não teve uma resposta, eu peço que você me perdoe em nome de Jesus. Eu sou uma pessoa totalmente acessível, só que para minha saúde emocional, mental, eu tive que abrir mão de algumas coisas. Se eu fosse absorver todos os pedidos de oração que chegam, todos os pedidos de aconselhamento, eu já estaria maluco, porque não tem uma estrutura física, mental, emocional que suporte o volume de mensagens que chega. E eu sei que muitos ministérios passam por isso. Não que eu seja alguma coisa não, irmãos, mas eu estou aqui abrindo meu coração em relação ao que aconteceu. Então nós optamos por não fazer cultos presenciais há um certo tempo, e nessa semana em especial, muitas igrejas foram impedidas de abrirem suas portas por causa da pandemia, por causa do alto número de mortos, por causa da taxa de ocupação dos leitos que aumentou no Brasil inteiro. E aí eu fiquei me perguntando, até que ponto nós nos tornamos dependentes dos cultos para manter a nossa fé? E a pergunta que eu faço para você, a pergunta que eu quero deixar para você, até que ponto nós nos tornamos dependentes dos cultos para mantermos a nossa fé? Obrigado, Carla Sena, que está respondendo aqui, ó. É um cara completamente acessível, amoroso, um cara de Deus, um homem abençoado, de família linda. A Carla Sena é esposa do Alex, estiveram conosco num encontro de casais maravilhoso, né, um encontro presencial, e realmente é uma bênção para nós ter conhecido ela, e depois nos ajudou num culto, num encontro de casais online. Então que bom que você falou aqui, Carla, e eu vi esse comentário. Essa pergunta, irmãos, é importante nós respondermos para nós mesmos. Nós ficamos dependentes de um culto, sabe? De um momento físico ali, de uma atmosfera, algo que nós criamos na sua mente, na nossa mente. Algo que assim, a gente imagina que só acontece na igreja e não pode acontecer na nossa casa. Como se o Espírito Santo fosse limitado a isso. Esse é um tempo em que nós somos desafiados a manter a nossa fé, independentemente dos cultos, independentemente das reuniões, dos ajuntamentos.
Presta atenção, meu irmão. Eu não estou tirando a importância dos cultos presenciais, não é isso. Muito pelo contrário, eu e minha família estamos morrendo de saudade dos cultos. 1 ano sem cultuar a Deus no templo. Isso dói. Isso faz falta para nós, como tem feito falta. Mas a minha fé não está firmada nisso. Se a partir de hoje não pudesse mais definitivamente ter cultos, a minha fé em Deus continua. Porque eu alimento a minha fé todos os dias, através da palavra. Eu tenho um tempo de intimidade com Deus através da oração. Eu coloco louvor para ouvir aqui na minha casa, no meu celular. Quando eu vou fazer a minha caminhada diária, eu coloco uma mensagem, um louvor para ouvir. A nossa fé não pode estar firmada num culto, porque senão nós vamos morrer espiritualmente. Se você precisa que alguém leia a Bíblia para você, se você precisa que alguém ore para você, de alguém que te leve a louvar a Deus, é porque alguma coisa está errada. Isso já teria que ser algo natural e espontâneo dentro de nós. Eu entendo aquelas pessoas que precisam manter a sua atividade profissional. Pastor, se eu não sair para trabalhar, eu passo fome. A minha luz é cortada, a minha água é cortada. Eu não tenho dinheiro. A renda que o governo deu não está dando para mim. Eu entendo essas pessoas que são obrigadas a saírem para trabalhar. Porque se ela não tiver dinheiro, ela não come. Mas com a igreja não é assim, não. Ah, se eu não for à igreja, eu não sou alimentado espiritualmente. Mentira! Você é alimentado sim, irmão. Basta você querer. Todas as pessoas que estão assistindo nesse momento, esse culto, estão sendo alimentadas. Ah, eu preferia estar lá na igreja, porque lá na igreja eu sinto a presença de Deus. Você precisa começar a sentir a presença de Deus aí na sua casa também. Porque senão nós voltamos com a síndrome do crente domingueiro, do crente, da pessoa que só é crente no domingo, dentro da igreja. Você está sendo alimentado aqui. Eu agradeço ao irmão Marcelo Alves, que se tornou membro do canal. Obrigado, meu irmão. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Você pode ser alimentado aí na sua casa, onde você está. Basta você buscar ao Senhor na sua casa. Deus não está limitado às paredes do templo. Eu quero deixar um texto aqui, não para alarmar você, mas para que você reflita comigo. Amós capítulo 8, versículos 11 e 12. Amós é um dos profetas menores. Ele escreveu assim: estão chegando os dias, declara o Senhor, o soberano, em que enviarei fome a toda esta terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. Os homens vaguearão de um mar a outro, do norte ao oriente, buscando a palavra do Senhor, mas não a encontrarão. Nós estamos vivendo esse tempo em que as pessoas têm fome. Alguns estão passando literalmente fome de comida, mas a maior fome, a maior necessidade do ser humano é de ouvir a palavra do Senhor. Lembra quando Satanás falou para Jesus transformar pedra em pão? Jesus tinha fome, fome física naquela hora. E Jesus disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu oro ao Espírito Santo para que Ele traga entendimento ao seu coração. Eu não estou querendo dizer que não é necessário o culto presencial. Eu amo o culto presencial. Eu entendo as igrejas que até então mantiveram as suas portas abertas. Mas acima do culto presencial está a presença do próprio Deus, que não depende do culto. Amém?
Obrigado, irmã Alessandra Paula, pelo superchat, pela oferta. Obrigado também, irmã Leide Santos, pela sua oferta. Que Deus abençoe todos os que contribuem com o nosso ministério. Em nome de Jesus. Ô, meu irmão, entenda isso. Nós estamos vivendo um tempo em que é necessário um isolamento. O país que melhor lidou com a pandemia foi a Austrália, que num primeiro momento, ao primeiro resquício de doença, decretou um lockdown assim, geral no país. E lá teve pouquíssimas mortes. Obrigado, Daniel Batista, por ter se tornado membro. Que Deus abençoe a sua vida. Estão chegando dias em que Deus vai enviar fome à terra. Não fome de comida, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Esse é o anseio que deve haver no nosso coração. Não o anseio em ir à igreja, em ir para o templo, em colocar aquela roupa, encontrar com o irmão, dar a paz do Senhor para ele. Tudo isso é bom, meu irmão. Ouvir o louvor ministrar, meu Deus, que saudade. Que saudade de fechar os olhos, né? Tanto que o salmista falou, eu te louvarei na grande congregação, porque é bom. Mas a nossa necessidade real é da palavra, é de ouvir a Deus. A nossa fé, a nossa vida espiritual, a nossa santidade, a nossa sede, a nossa fome pela presença de Deus não pode estar associada a estarmos ou não em um culto. Nós fomos doutrinados dessa maneira, mas isso não é verdade. Esse é um tempo em que nós precisamos compreender mais do que nunca os atributos de Deus, a onisciência, a onipresença e a onipotência. Deus sabe de todas as coisas, Ele está em todos os lugares e Ele tem poder sobre tudo. E antes de vencer o seu maior desafio, Davi teve que ouvir também a voz da afronta. O seu adversário, Golias, o afrontou. Golias se aproximou dele e disse assim, olha, por acaso eu sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o texto diz que Golias amaldiçoou Davi, invocando os seus deuses. E ainda disse assim, olha, venha aqui e eu darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Meu irmão, quando nós assumimos uma postura séria, uma das armas que o inimigo vai usar contra nós é a afronta, é a intimidação. E muitas vezes Satanás coloca palavras na boca das pessoas próximas a nós, que vão soar como uma afronta aos nossos ouvidos, para nos amedrontar e para nos fazer desistir. Só que apesar de tantas vozes negativas terem chegado ao seu ouvido, Davi não desistiu. O texto não fala que Davi ouviu a voz de Deus, mas certamente no interior, no íntimo dele, ele já tinha a convicção da sua vitória. Sabe por quê? Porque Davi ele tinha intimidade com Deus. Davi era um adorador. Davi estava todos os dias diante do Senhor. Ele era um jovem usado por Deus. Ele já tinha combatido os espíritos malignos lá que tomavam a vida de Saul. E Davi entendeu, irmãos, que aquela luta era espiritual, que aquela luta não era física, era espiritual. Por isso ele não se intimidou com a afronta. E quando Golias invocou os seus deuses, Davi invocou o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, dizendo, você vem contra mim com as suas armas, com espada, com lança e escudo, mas eu vou até você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Um dos segredos para encararmos os nossos desafios é clamar o nome de Jesus. O nome que está acima de todo nome, porque há poder no nome de Jesus. No nome de Jesus nós temos poder. Amém?
porque há um respaldo no nome de Jesus. Por trás do nome de Jesus existe uma obra que foi feita, existe um sacrifício que foi feito. Nós não vamos encarar os nossos gigantes, os nossos desafios, baseados nos nossos próprios recursos, mas no nome de Jesus, clamando ao Senhor que tenha misericórdia da nossa vida por causa de Jesus. Talvez as vozes que Davi ouviu antes de lutar com esse gigante estejam sendo as vozes que você tem ouvido nesse momento de desafio. Vozes que tentam te desanimar, que tentam te desmerecer, que tentam te afrontar. Mas eu quero dizer para você que não tenha medo. Não se intimide, não se apavore. Confie no Senhor. Deus é poderoso para te conceder vitória, meu irmão. Pastor, meu gigante é muito grande. Meu gigante é enorme. Mas não importa. O Senhor pode te dar a vitória sobre os seus inimigos. Amém? Em nome de Jesus. Sobre qualquer inimigo que se levantar contra a sua vida. Ainda que você esteja diante de vozes negativas, diante de situações desanimadoras, vozes que têm ecoado na sua mente, você pode ser vitorioso diante da maior batalha que se colocar na sua vida pela frente. Eu quero orar por você, em nome de Jesus. Deus é contigo, Deus não te desamparou. Eu sei que esse gigante provoca medo em você, provoca medo na sua vida, mas você serve ao Deus que é maior do que os seus problemas. Coloque nos comentários o seu pedido de oração. Vamos orar nesse momento uns pelos outros. Vamos orar, vamos clamar ao Senhor. Não existe situação tão calamitosa que não possa ser alvo da graça, do amor e do milagre de Deus. Ele é Deus dos exércitos. Ele é o Senhor que nos capacita para vencermos as nossas batalhas. Não nos intimidemos, não tenhamos medo, mas tenhamos fé. Que o nosso coração esteja focado nas coisas de Deus e não nos nossos próprios recursos, no nosso próprio mérito. Se Deus nos conceder vitória, foi porque Ele achou graça na nossa vida. Foi porque Ele viu em nós uma atitude favorável, uma atitude que glorifica o nome dEle, não por mérito nosso, não por capacidade nenhuma nossa. Coloque os seus problemas, a sua vida, a sua família, os seus projetos, a sua vida financeira, a sua saúde diante de Deus. Eu sei que muitos têm sido os gigantes. Talvez você não está enfrentando um gigante só, mas vários gigantes. Talvez veio a família toda de uma vez. Talvez os 5 gigantes estão diante de você agora. Mas para 5 gigantes, Deus coloca na sua mão 5 pedras também. Ele é quem te dá a vitória. O Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel é quem te capacita. Amém? Vamos orar nesse momento. Senhor, meu Deus e Pai, somos gratos pela Tua palavra, Deus. Somos gratos, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. E diante de nós, nesse momento, se levantam grandes desafios, se levantam gigantes enormes. E nós olhamos para eles e ficamos como aquele exército, Deus, apavorados, desanimados, querendo fugir, não querendo encarar. Temos medo do futuro, do dia de amanhã, temos medo do que irá acontecer. Muitas pessoas aguardam ansiosamente uma porta se abrir, uma porta de emprego, mas essa porta não tem sido aberta. Muitas pessoas têm sido desafiadas em relação à sua família,
em relação aos seus filhos, à sua vida conjugal, têm sido afrontadas. O inimigo lança em rosto a nossa incapacidade, lança em rosto as nossas derrotas, as derrotas que temos experimentado, as pequenas derrotas que temos experimentado todos os dias. Mas apesar de tudo isso, apesar de toda a situação desfavorável, nós acreditamos no teu poder. Nós consagramos essa batalha ao Senhor. Pedimos que o Senhor vá à frente da nossa luta. Que o Senhor nos capacite a vencer, a derrubar esse gigante. E não somente derrubá-lo com uma pedra, mas cortar a sua cabeça, o que significa eliminar de forma definitiva esse problema na nossa vida. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Muitas pessoas unem a sua voz nesse momento com a minha voz e creem pela fé que o Senhor pode as fazer vitoriosas. Faça, portanto, que o teu nome seja glorificado nessa batalha. Que tudo isso que está acontecendo na nossa vida, seja parte de um grande testemunho de vitória que o Senhor nos permitirá dizer um dia, para que o nome do Senhor seja enaltecido. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Se você crê nessa palavra, escreva aí nos comentários: o meu gigante já foi derrotado. O meu gigante já foi derrubado. Amém? Em nome de Jesus, receba essa palavra pela fé. Por pior que seja a sua situação, por mais difícil que seja aos olhos humanos reverter essa situação que está na sua vida, coloque aí nos comentários: o meu gigante já foi derrubado. Se você não crê, eu creio por você. E muitas pessoas que assistem também creem. Una a sua fé com a minha agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero orar encerrando esse culto, essa transmissão, agradecendo a todos que participaram, que se tornaram membros, que ajudaram no Superchat, que têm feito ofertas lá no Apoia-se, que acreditam nesse projeto. Eu quero orar para que o Senhor retribua 1000 vezes mais na sua vida aquilo que você fez por nós, ou mesmo aqueles que somente compartilham nos grupos. Você é importante para esse ministério. Você tem ajudado a fazer com que o nome de Jesus se torne conhecido. Amém? E eu declaro pela fé que os seus gigantes serão derrubados, eles serão derrotados para a glória e louvor do nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a sua face e te dê a paz. Uma semana de vitória para você e para a sua família. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar sobre aprendendo com os erros. E eu tenho certeza de que muitas coisas que você aprendeu na sua vida foi através dos erros. Sejam dos seus próprios erros ou seja dos erros de alguém que você observou. Tem pessoas que tiveram famílias tão problemáticas, por exemplo, que quando elas constituíram as suas próprias famílias, elas olharam para o passado e disseram: puxa vida, eu não quero que a minha família seja tão problemática como foi a família dos meus pais. Então elas aprenderam com os erros dos outros. Feliz é aquele que pode aprender com os erros dos outros, porque dessa maneira ele não precisa tropeçar e cair e se ferir, porque ele simplesmente olhou para a vida de alguém. Até com o erro nós podemos aprender. E hoje eu quero
junto com você, fazer uma reflexão aqui sobre a vida de Sansão. Sansão. Todas as vezes que nós mencionamos Sansão, nós nos lembramos de algumas coisas, não é verdade? Nós nos lembramos de um homem fisicamente forte, que destruiu vários inimigos, que feriu mais de 1000 homens com uma queixada de jumento, lembra? Sansão era uma expressão de força. Talvez a maior expressão de força física em toda a Bíblia foi a vida de Sansão. O Espírito de Deus o tomava e fazia com que ele ficasse muito forte. E um homem somente era capaz de fazer coisas assim que talvez eram necessários 100 homens para fazer. Esse era Sansão, um homem fisicamente forte pelo poder do Espírito de Deus, porém que não soube controlar os seus próprios impulsos. Quem foi o maior inimigo de Sansão, pastor? Ele mesmo. Um homem que era cheio do Espírito de Deus, mas que não permitiu ser ministrado ao seu coração e por isso ele não adquiriu domínio próprio. E caiu pelos seus próprios erros, pelas suas próprias escolhas. Mas mesmo tendo sido essa referência de queda, de declínio, de perda de unção, ele é mencionado entre os heróis da fé. Então, irmãos, algumas pessoas perguntam assim, Sansão foi salvo ou não foi salvo? Eu entendo que ele foi salvo sim, porque ele não seria talvez mencionado aqui em Hebreus capítulo 11, nessa grande galeria dos heróis da fé. E ele é mencionado eu vou ler a partir do versículo 32 até o verso 34. Hebreus capítulo 11, do verso 32 ao verso 34. Diz assim a palavra do Senhor: Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas, porque aqui ele já tinha falado de vários outros heróis da fé, principalmente de Abraão, ele falou várias vezes aqui. Verso 33, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento das promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força. Aqui pode ser Sansão. Da fraqueza tiraram força. Tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Amém? Eu quero falar um pouquinho sobre a vida deste homem, Sansão. Aprendendo com os erros de Sansão. O livro de Juízes, onde a vida de Sansão é mencionada, o livro de Juízes mostra um padrão que sempre se repete na história de Israel. O povo se afasta de Deus, por causa desse afastamento, ele começa a ser oprimido pelos inimigos, aí depois se arrepende e experimenta então a libertação. Assim acontece conosco. Todas as vezes que nós nos afastamos de Deus, que nós nos afastamos dos caminhos do Senhor, nós começamos a ser oprimidos pelos nossos inimigos. Seja pelo nosso pecado, seja pela nossa carne, seja pelo sistema do mundo, nós ficamos fracos espiritualmente. Por quê? Porque perdemos automaticamente a força? Não, porque nos afastamos de Deus. A presença de Deus na nossa vida é que faz toda a diferença. E a vida de Sansão é um exemplo muito claro disso. Depois da morte de Josué, não havia em Israel um governo forte. Israel havia se tornado uma confederação de tribos independentes. Eles não tinham união. E foram 300 anos de desordem moral, religiosa e social,
Só que nesse tempo, Deus levantou 6 juízes para julgar e para libertar o povo. E Sansão foi um desses. Sansão foi o 6º juiz. Ele, pelos planos de Deus, deveria ter julgado Israel por 40 anos, mas ele julgou apenas por 20. O texto que fala do nascimento de Sansão está em Juízes capítulo 13, no verso 24 e 25, que diz assim: a mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Maané-Dan, entre Zorá e Estaol. A mãe dele era estéril. É uma história que se repete muito na Bíblia, né? Um casal que não podia ter filhos, de repente recebe uma visita de um anjo e o anjo diz: olha, você vai ter um menino e esse menino será consagrado desde o ventre. Sansão, irmãos, desde o seu ventre, assim como Samuel, Sansão foi consagrado a Deus. E ele teve o voto de nazireu. Ele não poderia cortar o seu cabelo, era parte do voto de nazireu. Nazireu era consagrado ao Senhor, separado para o Senhor. Ele não poderia cortar cabelo, ele não poderia beber vinho e nenhuma bebida fermentada, ele não podia ter contato com nada que viesse da uva, e ele também não poderia ter contato com nenhuma coisa que lembrasse a morte, que estivesse relacionado à morte. Sansão não poderia ter contato com nada de defunto, com nada que... por isso ele não comia carne de nenhum animal morto, ele não se aproximava de nenhum animal morto. Isso fazia parte do voto que a mãe dele fez, o voto do nazireu. Porque Sansão, ele havia sido escolhido por Deus para ser um libertador do povo. Ele tinha um chamado, ele tinha um propósito, e por causa disso, para que o chamado se cumprisse, Deus o dotou de grande força física. Através do Espírito Santo, ele foi um homem forte. Só que ele deveria cumprir esses votos. Amém? E eu quero ler também a sequência dessa passagem, que está em Juízes capítulo 14. Juízes 14, do verso 1 ao verso 3, que está escrito assim: Sansão desceu a Tímna e viu ali uma mulher do povo filisteu. Sansão era da tribo de Israel, nazireu, separado por Deus, que não podia se contaminar, mas ele vai na tribo dos filisteus e vê uma mulher. Olha só, nós estamos aqui lendo a palavra de Deus e refletindo na vida desse homem chamado Sansão, para que nós possamos aprender com os erros dele. Porque se nós aprendermos, se nós conseguirmos entender o princípio da queda de Sansão, nós poderemos aplicar isso na nossa vida e evitar algumas coisas. Sansão foi até o povo filisteu, foi na terra dos seus inimigos e ali viu uma mulher. Versículo 2. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: vi uma mulher filisteia em Tímna. Consigam essa mulher para ser minha esposa. O que ele estava dizendo para os pais dele? Eu saí daqui da tribo de Israel, eu fui lá na tribo dos inimigos e eu vi uma mulher lá. E eu quero me casar com essa mulher. Irmãos, cuidado com aquilo que agrada aos seus olhos. Tem pessoas que passam a sua vida sendo direcionadas, fazendo as suas escolhas, tomando as suas decisões, baseados somente naquilo que agrada aos seus olhos. Sansão foi assim. Ele não olhou o caráter daquela mulher, ele não olhou a vida espiritual dela, ele não vislumbrou
o perigo que aquela associação com o inimigo poderia provocar na sua vida espiritual, ele apenas olhou para o seu próprio desejo, para a sua concupiscência, o seu desejo carnal. E ele mirou naquela mulher e disse: ela me agrada os olhos. Aprendendo com os erros de Sansão. Eu aprendo aqui, sabe o quê? Primeiro que Deus não permite que nada aconteça na nossa vida sem antes nos alertar. Sansão havia tomado uma decisão no seu coração, mas Deus usa pessoas que na vida dele eram figura de autoridade, o pai dele, para alertá-lo em relação a isso. O pai dele diz assim, ou melhor, aqui diz que a sua mãe e seu pai disseram para ele: Sansão, tem tanta moça bonita aqui no meio do nosso arraial e você vai se engraçar com uma moça no meio dos filisteus? Deus usa pessoas para alertar você em relação às decisões importantes que você vai tomar na sua vida.